Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a permutação circular. Bem, se a permutação ela é circular, é porque os elementos vão estar dispostos em forma de círculo. Deixa eu te mostrar aqui no exemplo então. Eu tenho 4 elementos diferentes, os elementos A, B, C e D. Vamos considerar esses elementos, a contagem, a partir do elemento A. Então, eu tenho o elemento A, B, C e D, considerando a sua posição em sentido horário. Na permutação circular, o que acontece? Essa ordem ela continuará sendo a mesma, porém, a posição dos elementos ela irá mudar de acordo com a situação. Então, repare que eu tenho aqui A, B, C, D, considerando, por exemplo, as posições 1, 2, 3, 4. Então aqui é como se eu estivesse enumerando as cadeiras, por exemplo, tá? Então eu tenho a cadeira 1, 2, 3 e 4. Quando eu for fazer, aliás, a permutação circular, eu vou mudar a posição dos elementos, mas a das cadeiras não. Então, agora, girando um pouco aqui no sentido horário, reparem que o elemento A, que estava na posição 3, passou a se localizar agora na posição 4. Assim como o elemento B, que estava na 4, passou para 1, e assim sucessivamente com os outros elementos. Mas, de qualquer forma, embora eles tenham mudado de posição em relação às cadeiras, a sua posição, a ordem dela, continua sendo a mesma. Reparem, analisando em sentido horário, eu tenho A, B, C, D, o que era anteriormente. A mesma coisa que se eu der mais um giro. Então, reparem que o A agora está na posição 1. Então, vou ter A, B, C, D e, finalmente, o A indo para a posição 2, o B para a posição 3 e sucessivamente. Então, a permutação circular, ela envolve esse tipo de situação. Quando você tem uma quantidade N de elementos qualquer, e essa quantidade ela vai ficar girando em torno de, aqui no caso, em torno das cadeiras, tá? E aí, nesse caso, como é que a gente faz para determinar essa quantidade total de posições diferentes desses elementos? PC, que é a permutação circular, de N elementos, é igual ao fatorial de N menos 1 elementos. Traduzindo aqui a fórmula, quer dizer o seguinte: você tem uma quantidade qualquer de elementos, dessa quantidade você tira uma unidade e em seguida você calcula o seu fatorial. Então vejamos aqui, se eu tenho aqui os elementos A, B, C, D, são 4 elementos. De quantas maneiras diferentes esses 4 elementos poderiam se sentar em uma mesa circular? Bem, se eu tenho 4 elementos, 4 menos 1 é 3. Então, na verdade, eu tenho que calcular o fatorial de 3. E o fatorial de 3 é determinado pela seguinte multiplicação: 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado é igual a 6. E é justamente essas 6 posições que eu estou te mostrando aqui embaixo. Eu tenho 4 elementos, onde eles poderão se situar de 6 maneiras diferentes em uma mesa circular. Como exemplo também, eu posso te citar o seguinte: eu tenho 6 crianças numa brincadeira de roda. De quantas maneiras diferentes essas crianças podem ficar de mãos dadas? Bem, se eu tenho 6 crianças, aqui no caso, elas estão dispostas de maneira circular. Então, se eu tenho 6 crianças, eu vou calcular de acordo com a permutação circular de 6. E, pela fórmula, eu tenho que pegar essa quantidade e dela subtrair uma unidade. Logo, então, PC de 6 é igual a 6 menos 1, onde, logicamente, a subtração de 6 menos 1 é igual a 5. Sendo assim, a permutação circular dessas 6 crianças equivale a 5 fatorial, onde 5 fatorial é calculado da seguinte maneira: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E essa multiplicação desses 5 fatores é igual a 120. O que isso quer dizer então? Quer dizer que essas 6 crianças, elas podem se dar as mãos de 120 maneiras diferentes. Um outro detalhe importante é o seguinte:
embora estejamos trabalhando com permutação circular, e os exemplos que eu estou te dando aqui, todos eles envolvem disposição circular de elementos, a mesma ideia ela também vale, por exemplo, se essas pessoas estivessem sentadas numa mesa quadrada, ao redor de uma mesa quadrada, ou uma mesa retangular. E aí você pode pensar, bem, se eu tiver uma situação com uma mesa quadrada, então vai ser permutação quadrada? Não, não vai. Ainda assim, a gente considera permutação circular, embora a mesa não seja circular. Tá? Mas o importante é que as pessoas se sentarão de maneiras diferentes ao redor de um mesmo objeto, tá bom? Então, nessa aula, nós trabalhamos a permutação circular, onde te foi apresentada aqui a fórmula da qual a gente efetua o cálculo e determina a quantidade de situações ou de posições diferentes desses elementos dispostos de maneira circular. E além disso, eu te mostrei aqui um exemplo envolvendo 6 crianças brincando em uma roda. Sendo assim, então, muito obrigado pela atenção. Fique à vontade para tirar uma foto aqui do quadro e tchau!